Bom, vamos seguir o programa agora. Vamos falar de São Paulo. Olha a carinha dele. Olha a carinha do bebê. A gente tentou trocar. Olha a carinha. Por que ele tá assim? Aqui. O bebê, o Ramos, você falou a carinha do bebê, parece que era eu. Olha só. O biquinho tá O aparecendo. que tá acontecendo? Olha a carinha. Hein? Professor, o senhor que é professor, Celso Zelt, trocaram o professor 4 vezes. Ele falou, tirei nota baixa que o professor não gosta de mim. Ficou de pequeno novo tá pra mim. fora. Mas será que alguém vai defender ele hoje? Vamos ouvir o Zubeldia. Será que alguém vai defender? Será? Biquinho? Faz o biquinho. Yo tomo decisiones en relación a lo que veo y para eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si no está James, porque considero que tienen que estar otros compañeros. Tengo claro cuál es mi profesión y tengo claro cuál es mi responsabilidad. Y un entrenador vive tomando decisiones y tratamos, junto con mi staff, que esas decisiones siempre sean en favor del grupo y que sean en su mayoría positivas. Al entrenador se lo va a juzgar por el resultado final, ¿no? Pero hay algo que aprendí en 15 años de profesión, que siempre las decisiones van a estar en función de lo que veo y en función del conjunto. Todos están considerados, pero al final del día o antes de los juegos, del jogo, tengo que tomar decisiones. Bom, depois dessa declaração, eu não sei se para vocês, mas para mim fica cada vez mais claro que o Rames... Aliás, ontem a informação é a seguinte, o Rames não estava no material, foi cedido pela assessoria de imprensa do São Paulo, geralmente tem lá desfalques e tal, o Rames deixa de lado, porque ele não foi uma opção técnica, não foi querer. Tava machucado. Um recado, Tava né? machucado. Um recado, né? Belíssimo recado, né, hein, Pedro Ivo? Mas Eu aí vou deixar pra... você por último. E o que você vai o falar. Birner, inclusive, no papo que a gente estava tendo com o Bubu, acho que o fã do esporte vai lembrar, o Birner, inclusive, citava que a situação da dor no tendão, né? E ele trazia informação que não era simplesmente uma dor no tendão, e também complementando que uma dor no tendão no meio de semana, ontem por uma opção técnica. E aí o São Paulo vai também se amarrando ali, o treinador falando o que fala, vai se amarrando e não conseguir mais uma vez explicar o que acontece com o Rames. Ele fica fora pela dor, ele fica fora pela viagem, ele fica fora por opção técnica. Então você vai alimentando um debate do que vai ser feito com o Rames. Lembrando, é um cara que já saiu, aí não teve proposta, aí volta. Aí tem que jogar. Aí uma pressão coloca ele no time. Aí o diretor falando uma coisa, o treinador achando outra. Então o São Paulo vai se amarrando num momento que não precisa. Num momento de treinador novo, o time jogando bola. O jogo de São Paulo, inclusive, você já começa a ver quando aproxima pelo lado, traz a bola, trabalha, consegue fazer um gol, o time que vem bem, você consegue... Você está começando a identificar como o São Paulo sabe atacar, o que vem fazendo dentro de campo, e sempre vai voltar para essa pauta de fora de campo se você não comunicar direito o que você quer do Rames ou o que você não quer mais, né? Mas acho que o Zubeldia foi bem claro, né? As duas condições que ele coloca muito claro. são as que o Rames não atende. Ainda mais, professor, pelo Luciano ter feito 2 gols. Então, porque o recado sai dele é o pra entrar seguinte, eu relaciono pelo que vejo e pelo que é melhor para o conjunto. Pelo que ele vê, o Rames não entregou nada. E pelo que é melhor para o conjunto, não é o jogo do Rames. Então, ou é outro Rames, que é uma discussão que a gente traz de outros técnicos também, e até de outros clubes em relação ao Rames, né? O Rames em clubes nunca foi o que ele foi na seleção. A seleção joga em função dele. Os clubes não podem jogar em função dele. Então, ou é outro Rames, ou não vai jogar. Eu acho que o Zubeldia é o cara que deixou isso mais claro até agora aqui. Ainda que nas entrelinhas. Mas é muito claro o que ele falou. Mas eu acho que não ficou nem nas entrelinhas, não. Viu? Foi Direto, mais né? direto? Foi bem direto. Foi uma Quando indireta, ele foi uma fala direta. que ele escolhe aquilo que ele vê, Né? ou seja, para um bom entendedor, eu estou vendo aqui, tem que estar outros companheiros, né? Ele falou isso, tem outros... Muito claro, eu estou convocando aqueles que treinam, que jogam, que se dedicam e, no meu modo de ver, para o time, esses caras são melhores que o Rames. É isso. Eu acho que precisa parar um pouquinho de falar de Rames agora, porque o Rames não é o problema do São Paulo. Pelo que dá para entender, o Rames não é o problema E eu do São até Paulo. lamento, Zé, que nós vamos perder essa problema- pauta já. Eu acho que A gente arranja outra. Eu lamento. Arranja outra, Edu. Não, mas é isso, esse é o ponto que eu vou chegar. Eu acho que é um grande jogador, é um jogador tecnicamente fantástico, ele tem muita facilidade para jogar. Mas hoje, dentro daquilo que é o São Paulo, daquilo que se exige do São Paulo, e não só o São Paulo, mas o treinador, né? Primeiro era o Carpini, depois era o Mas eu Dorival, acho que depois só- era isso, depois era aquilo. Agora vem o Zubeldia.
E ele vem e fala claramente, olha, não vai jogar pela carteirada aqui, vai jogar por aquilo que eu vejo todos os dias e o que é melhor para o time. Só deixa explícito o erro que foi a situação do final da passagem do Carpini. Porque o que o Zubeldia está falando foi falado no início do ano. Sim. E foi falado pelo Carpini. O Carpini falou. O Carpini chegando no início do ano, ele falou, olha, e não precisou citar diretamente, gerar nenhuma situação desconfortável com o Ramos, mas para jogar no time vai precisar estar treinando, entregando. Aí do nada o Ramos começa a ganhar minuto e pedindo passagem e é titular. E sim, não é que ele melhorou muito a entrega dele do ponto de vista de intensidade. Do nada não, né? Depois que ele falou que ia sair. Então você está voltou, deixando né? explícito, que tinha algo maior ali. Algo para além do campo e para além do treinamento. Então chega o Zubeldia, que tem um pouco mais de tamanho no mundo da bola, um pouco mais de personalidade para virar e falar, não, independentemente de quem seja, o meu time está jogando, vai começar a jogar assim, e ele não está no plano do meu time. Então, a diretoria de São Paulo, que não resolveu o problema em janeiro, não resolveu em fevereiro, não resolveu no início de abril, ela vai resolver agora? Porque agora é mais fácil, porque tem um treinador para referendar isso, depois você coloca na conta do treinador e está tudo bem. Agora, tem um jogador ali parado, que você não sabe o que você faz, e dizem que é boa pessoa, não é um cara que, apesar de não conseguir entregar o que dele se espera no treino, não está tratando mal ninguém, mas você precisa resolver, está muito claro que você está precisando resolver uma situação de alguns, muitos milhões quando você faz o preço do ano. Mas ele precisa querer há quanto tempo? Há quanto tempo ele precisa Mas é isso que eu querer? estou falando, que fica maior a... Tem mais, Edu. Quanto mais o time entregar coletivamente, menos viúvas o Rames vai ter. Porque as viúvas do Rames, os argumentos eram, não, ele pode, num lance, ele tem tecnicamente. Mas isso é um argumento muito forte quando o time não está andando, como não estava. Então aí precisava de um salvador. Agora, se esse time encaixar... Você acha que não vai ter mais viúva do Rames a partir de agora? Eu acho que vai sobrar só uma. Injusto. Você ainda vai continuar time? O Bubu é viúva do bom futebol. Casamento, você casa com alguém, não é pra separar, né? Até o casamento é pra ficar. Até que a morte não separe. Então você ainda segue abraçado com o Rames? Sigo abraçado com o Rames, talvez com ele fora de São Paulo. O casamento dele com São Paulo pode acabar, o meu com ele pode continuar, né? Minha adoração. Mas peraí, antigamente você ficava aqui, não falava, Pedro, Zé? Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que o São falar. Paulo perde com não tendo esse cara, o talento. Mas E aí? eu vou repetir o que eu falei no começo do programa em relação ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu trago o sentimento torcedor. E, especialmente o torcedor São Paulino, eu me identifico muito com ele. Com essa figura, tá vendo, eu trago Zé? muito desse sentimento. Por quê? Então você vê, por exemplo, São Paulo e Palmeiras no Paulista, que foi o melhor jogo do Carpini como técnico. O Rames, o Morumbi pedindo o Rames, e o Rames entrou e entrou muito bem. Foi talvez algumas das melhores partidas dele. O Rames precisa Ele de entrou muito muito bem pouco pra convencer o Gugu. Entendeu? Então ali, Olha lá. teve agora São Paulo e Palmeiras 0x0. O Morumbi já não estava pedindo o Rames. E ele entrou, não teve... Antes era assim, chamou para aquecer, para entrar. Agora vai. O Morumbi já ficava todo, né, ouriçado e tal. Agora não tem mais isso. O São Paulino já ficou meio calejado assim, sabe? Olha, desse mato não vai sair coelho, seja pro lado bom. Então, assim... E o São Paulino, que ele como um torcedor, assim, muito apaixonado, ele já está zubeldizado. Então, O São Paulino já está zubeldizado. Olha onde Outro nós vamos chegar. momento. Vai. Também estava carpinizado em janeiro. Mestre Carpini, Então é o seguinte, professor mestre Carpini. Mas ter um Vamos pouco do esquecer. que falou, mas assim, foi leve o Pedro. O Carpini não tinha tamanho, estofo, envergadura para resolver uma... Só estar no São Paulo Futebol Clube, para ele já era algo pesado, desafiador, né, o maior desafio da carreira. Ainda tem que lidar com administrar uma situação do Rames, para ele era complicado. Então, por exemplo, para mim, muitas vezes ele ficava cheio de dedos. O Rames é um jogador muito bom, mas que só pode atuar 20 minutos. Aí ele jogava na Colômbia um jogo inteiro, arrebentava na Espanha e tal. Aí você falava, essa conversa pra boi dormir, porque jogar ele joga. Ele pode jogar... Não, ele só pode jogar 15 minutos. Por isso, eu não tô jogando porque ele ainda não... Ele tá sentindo alguma coisa. Aí ele viajava e jogava na Colômbia. Pô, peraí. As coisas não estão batendo. E aí depois, quando o Muricy veio a público lá, numa entrevista, e meio que quase que obrigou o Carpini a escalar o Rames, pô, não, ele joga bola, a gente vê ele jogar na Colômbia, vai ter que jogar nesse time. Depois o Carpini, meio ali acuado, uma voz como o Muricy e gente pedindo arquibancada, o Carpini acabou se perdendo, botou o Rames lá depois em outras circunstâncias, e a coisa já não funcionou exatamente. O Zubeldia tem tamanho. Então o Zubeldia, primeiro é o seguinte... hoje, cada vez mais, eu comparei um pouco quando o Zubeldia chegou com o Abel. Lembra que eu falei? Você falou assim, o Zubeldia é o Carpini que habla? Eu falei, cara, em vários
momentos, daqui a pouco a gente vai poder falar que ele é o... Estão me ligando aqui, cara. Quem que será que é? Atende aí, professor. É alguém que não te conhece. Não atende. Segura só pra mim aí. Não, deixa eu ler. É Rames. Sem dedo. Rames. Ah, é Rames. Aí Por que tá J. Rodrigues e um coração? Desistiu. Você acha que o Rames tá vendo o F90 agora? Não, Por isso ele te ligou, não sabe que você tá no ar. defender ele. Pode ser. Mas assim, normalmente ele manda WhatsApp. Um coração. Ele manda WhatsApp pra mim, normalmente, né? Ele não é muito de ligar, assim. Entendi. Mas o que acontece? Esse cara não é normal, cara. A comissão técnica do Zubeldia precisa ser mais bem conhecida. Então, por exemplo, o Zubeldia tem 2 auxiliares, um especialista em defesa, que é o Cubeiras, e um especialista em ataque, que é o Grueso. Esses caras são muito participativos, são muito ativos. É mais ou menos como a comissão técnica do Abel. O Abel tem a fama, mas a bola parada do Abel, quem treina é um auxiliar dele, que é mas muito bom. quando a bola entra, os auxiliares são muito participativos. Não, bola então, por exemplo, os auxiliares são fracos. o cara do ataque, Todo mundo tem o participação. auxiliar, que é o Grueso do ataque, ele é equatoriano. O cara deve conhecer o Rames muito bem, e não só por falar língua, por ser equatoriano, outro é colombiano, mas se acompanham muito. O Nelson Vivas, que é o preparador físico do Zubeldia, o cara é extremamente exigente, rigoroso. Então, certamente, eles O Carpini também viu que o Rames não dava, mas foi lá pressionar ele. Isso. A comissão do Carpini também viu. É muito parecida com, sei lá, com o João Martins, com os caras do Abel. Você vê assim, o Zubeldia, o gol, qual foi o gol do Ferrarese? Ele estava no gol, dentro do campo comemorando. Os caras são muito parecidos. Estão elogiando. Se bem que é começo de trabalho. É isso, Esse Bubu, tratamento porque se a bola individualizado. não entra, é porque o cara tá cobrando demais. Ele então, se a isso bola mesmo, entra, é isso participativo mesmo. demais, tava no Essa campo. comissão do Zubeldia é muito participativa, ativa, também em reclamação, em brigar, em enxuriçar a arbitragem. Já fizeram um curso antes de vir para o Brasil. Então eles são individualizados. Então esses caras chegam em cada jogador um por um. O que você precisa? O que você quer? Você tá afim? Vamos fazer não sei o quê? Vai esse trabalho... O preparador físico é super exigente. Imagina ele chegando pro Rames agora. Rames veterano, mas assim... Eu vou fazer essa pergunta que está na tela aí. Ah, mas é engraçado. Então, assim... Você vai entender o que é o São Paulo? Eu acho que não é uma decisão apenas do Zubeldia. Eu falei, a comissão técnica dele é ativa, é poderosa, faz trabalho individualizado. Então, eles já devem ter percebido, olha... Estamos agora conhecendo melhor o grupo com algumas semanas, né? Já tem 3 semanas, nem isso. Mas, ô, Bubu, posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta. E ele tem tamanho. Ele tá- Você acha que o Muricy vai chegar agora... o Rames não está sendo... Algum diretor do São Paulo vai chegar agora e vai falar assim, olha, o Rames não está sendo aproveitado. Puxa, ele vai para a Colômbia e vai jogar. Precisamos aproveitar. O Rames deixou de ser um problema puramente de uma comissão técnica. Porque eu tenho absoluta convicção que a comissão do Carpini, que já fez isso lá atrás e verbalizou, chegou também ali em março e falou, o cara não entrega. Olha aqui a planilha dele. Ele não entrega no treino, ele não tem intensidade porque o nosso jogo pede, ele não consegue... A comissão do Carpini também não precisa ser tão gênio, vir lá de fora com a sua comissão para, olha, eles são tão participativos que identificaram que o Rames não entrega. Não. O que acontece é que tem um problema muito maior. O Carpini, ele foi engolido por algo maior, por uma diretoria. Ele foi engolido. A diretoria impôs que o Rames jogasse. Ele foi engolido. Não teve comissão para falar, mas o cara não entrega. O Zubeldia tem um pouco mais de tamanho e vai ser o cara cômodo ali. Então, para a diretoria, deixa que a comissão do Zubeldia resolve. Daqui a pouco a gente vai lá e fala, não dá o Rames. Não é que também chegou, olha, esse preparador físico é muito bom, esse auxiliar só pega... Toda a comissão técnica tem um auxiliar que pega mais bola parada de defesa, um auxiliar que pega mais planejamento ofensivo. Todo mundo tem isso. Só que o problema do São Paulo é que agora está numa situação cômoda. O trabalho do Zubeldia, ele é bom dentro de campo, taticamente, São Paulo hoje sabe como ataca. O trabalho do Zubeldia é bom. Isso vai dar respaldo para a diretoria virar e falar, então tira o Rames. Como o trabalho do Carpini não acontecia, como é que você virar e falar, tira o cara que joga bola? Ele é mais salvador. Não é só uma situação de comissão técnica. O Rames, ele é jogador do São Paulo, ele está com um contrato vigente. Então, só que me parece que agora não vai ter uma ingerência técnica como houve na administração anterior. Então, assim, o Rames está afastado do São Paulo. Eu não acho que o Zubeldia vai chegar assim, está afastado, não quero mais, vai treinar com a base, você não joga mais. Mas, assim, só vai ser aproveitado. Talvez ele consiga ainda, tenha a habilidade, ele e a comissão técnica dele, de recuperar o Rames. De fazer com que o Rames tenha um pouco mais de intensidade, como vai dizer o Pedro. Nós vamos perder essa pauta já, porque eu acho também, eu concordo com eles aqui, com os resultados. Mas, assim, vamos aguardar, porque nós vamos ter que falar também nesse F90, em algum momento da semana, do Luciano. O Luciano está em franca evolução e eu acho que ele está também ofuscando o Rames. Mas você fala... São Paulinos que criticam o Luciano. Mas você fala tanto do Zubeldia, que tá... Como é que você tá? Zubeldizado. Teve um menininho que foi ontem, eu queria fazer o nosso saiu, o São Paulo não perde, né? react dessa cena, ó. Olha lá, o menininho foi lá tirar uma foto com... Foi conhecer o Zubeldia. Olha como o Zubeldia é forte, né? Olha lá, olha o que ele fez, vamos ver. Olha como o Zubeldia é forte. Olha lá, Zé. Ó. Põe de novo aí, olha lá. Ó. É de novo, ó, o menino.
Saiu meio diferente. Aí, Olha, machucou o moleque saiu até torto. Olha lá, mais uma. Porque às vezes o menino tá com... Ei, olha só. Tá meio congestionado. Isso é melhor que inalação, hein, Zé? Pô, isso aí descola tudo que tá no pulmão. ou ajeita a coluna, né, Zé? Dá uma ajeitada também, né? Dá aquela travadinha. Não, o menino Vai saiu. ou racha. Saiu meio precisando de uma rabiola, o menino vai dar um... Saiu torto. Vamos para as notícias, porque Alexandro é um jogador que o São Paulo sim tem interesse. O São Paulo observa esse jogador e o São Paulo já teve uma letra lá atrás, já deu uma ligada falando: olha, se por um acaso você voltar ao Brasil, fim de contrato com a Juventus, quem sabe, né? Vamos abrir aqui uma conversa, abrir uma negociação. Então o Alexandro tem, assim, consciência de que o São Paulo tem um interesse na contratação dele. Porém, me garantem na alta cúpula tricolor que não há nenhuma negociação aberta nesse momento. Não se discute valor, não se discute tempo de contrato por um simples motivo, né? O jogador ainda não decidiu se vai voltar ao Brasil ou que tipo de mercado ele vai na próxima temporada, já que ele está em fim de contrato com a Juventus. Nessa última temporada, ou nesse último campeonato, nesses últimos jogos, ele tem atuado em média 50%, 60% das partidas do clube italiano. Até estava conversando com o PVC, que sabe tudo, né, de análise tática e tudo, analisando o próprio Alexandro. Diz que no São Paulo ele poderia encaixar muito bem como o Rafinha faz ali, um terceiro homem ali atrás, um jogador que não é de ultrapassagem, mas é um jogador que dá segurança e é um jogador, claro, que sem dúvida nenhuma traz uma experiência muito grande, poderia ajudar nessa saída de três aí que o Zubeldia tem feito nos últimos jogos com três zagueiros, o Alan Franco principalmente fazendo esse lado esquerdo da saída de bola, que faz com o Arboleda e o Diego Costa do outro lado. Então é um jogador interessante, é um jogador que o São Paulo observa, mas não há ainda uma negociação aberta. São Paulo ainda vai esperar os próximos passos, vai observar esse mercado, vai observar como a coisa vai andar, para aí sim se ter uma situação ali de fazer uma oferta. Lembrando que o São Paulo tem um trunfo ali que é muito interessante se essa negociação for aberta, que é o Muricy Ramalho, né? Além do Muricy Ramalho, né, em campo tem o Luiz Gustavo, o Rafinha, que conhece muito bem ele, de futebol europeu, mas tem o Muricy Ramalho, que foi técnico dele no Santos, um campeão da Libertadores. Então, olha só que trunfo bacana ali. Imagina o professor Muricy Ramalho ligando para ele: vem ser campeão aqui de novo comigo, né? Imagino eu um diálogo nesse sentido, mas é o que eu digo aqui. Claro, é um jogador interessante, é um jogador experiente, ele iria elevar o patamar do São Paulo, mas calma lá, ainda não tem essa negociação em andamento, oferta oficial em andamento, sem dúvida nenhuma, beleza?